Olá, queridos ouvintes e inscritos em nosso canal. Nosso tema de hoje é Jesus chorou. Se existe um texto que mais chama a atenção na palavra de Deus, é esse. Poderia Jesus, sendo quem era e é, chorar? É no mínimo intrigante e, de certa forma, conflitante para nós. Mas, mesmo sendo o menor versículo da Bíblia, carrega uma das maiores e mais profundas revelações. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Aqui começa um paradoxo. Simplificando, paradoxos são duas ideias que parecem se contradizer, mas que são verdadeiras. Uma é que Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro e que aquele não era o fim dele. A outra é que, mesmo assim, ele, Jesus, chorou. Pesquisando aqui aspectos científicos sobre o choro, até para podermos embasar e elucidar o máximo de elementos para os nossos amigos ouvintes, descobrimos que o choro emocional é algo exclusivo do ser humano. Não é uma fraqueza em si, mas é um mecanismo inteligente do nosso corpo. Aqui eu já abro um parêntese para que possamos entender que Jesus veio a esta terra como um humano. Ele não era um humanoide. Estava, inclusive, vendo uma reportagem esses dias de que a China já está produzindo um humanoide a cada 30 minutos, 10.000 por ano. Enfim, lembrei desse termo humanoide, porque eles certamente não choram. Apesar de que isso seria fácil para quem já faz um robô dar cambalhotas e cair de pé, não é mesmo? Mas Jesus não foi um extraterrestre, não. Ele veio como homem mesmo, carne e osso. Por isso que chorar, sendo algo comum para nós, também era para Jesus. E nós sabemos muito bem em quais circunstâncias nós choramos. Você já perdeu um ente querido? Um pai? Uma mãe? Um irmão? Pois é extremamente triste, pois não fomos criados para a morte. Mas esse é um outro tema. Ainda falando de aspectos científicos, verificamos também que as lágrimas liberam substâncias ligadas ao estresse, como o cortisol, que ajuda a regular o sistema nervoso e traz alívio emocional. Ou seja, chorar faz parte de um corpo saudável e bem ajustado. Quando Jesus chorou, ele não demonstrou fraqueza. Ele expressou plenamente a experiência que um humano tem em circunstâncias iguais àquela. Mas esses aspectos não são os mais profundos. Talvez até sejam facilmente entendidos, pois quem nunca chorou? Mas o principal estava no coração, pois Jesus não chorou porque não tinha como agir naquela circunstância. Ele chorou porque sentia, porque amava Lázaro. Ele viu o sofrimento de Maria, a dor de Marta e o luto das pessoas ao redor, pois era comum o povo prantear coletivamente. Ele não ignorou a dor só porque sabia o final da história. Ele entrou nela. Aqui cabe uma reflexão muito importante para todos nós. Irmãos, somos humanos, como Jesus era. Na hora da dor, do sofrimento, você tem procurado derramar suas lágrimas. Sim, mas onde? Não adianta para nenhum de nós dar uma de super-homem, super-santos, achando que nada está acontecendo ao nosso redor e passarmos ilesos diante de nossos amigos, família. Enfim, temos sentimentos, sim. Mas o grande mistério é: quem está colhendo nossas lágrimas? Aleluia! Quem tem poder para mudar todas as circunstâncias contrárias? É muito importante avaliarmos isso. Mas o Espírito Santo certamente quer nos trazer alívio. O texto bíblico mostra que ele, Jesus, se comoveu profundamente e até se perturbou. No original, segundo a pesquisa que fizemos, esse texto carrega uma ideia de indignação, como se Jesus estivesse reagindo contra a própria realidade da morte. Nós, conhecendo bem como somos, nos indignaríamos da seguinte forma: não pode ser. Isso não está acontecendo. Logo Lázaro, meu melhor amigo? Não. Por que Deus? Por quê? Mas, para Jesus.
Não era apenas a tristeza. Era um incômodo profundo com tudo que a morte representa. Dor, separação, sofrimento. Lázaro já estava morto há 4 dias. Na cultura da época, isso significava que não havia mais nenhuma esperança. O luto já estava estabelecido. O cenário já era definitivo aos olhos humanos. E é exatamente nesse ambiente, sem esperança, que Jesus não começa com o milagre. Ele começa com lágrimas. Certamente muitos ali, no papel de aproveitadores e murmuradores, podem ter até dito: fez tantos milagres e agora, ao invés de trazer à vida seu amigo, começa a chorar. Ok, estamos contextualizando, mas nós somos assim. Queremos tudo do nosso jeito e no tempo que nós mesmos marcamos. Se possível, ontem. Mas Jesus agia sempre numa cronologia diferente da nossa. A ordem que as coisas aconteceram revela algo poderoso. Nem toda lágrima é falta de fé ou fraqueza, mas revela nossa intimidade com Deus. Às vezes, o choro não é ausência de confiança. É o homem com o coração contrito diante de seu Pai. A palavra diz no livro de Salmos 51, 17: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Jesus chorou antes de ressuscitar. Isso nos ensina que o processo importa, sim. Que sentir dor, tristeza, não invalida crer. Que Jesus, que tinha poder para mudar a situação, também se permitiu sentir a dor, para que entendêssemos que podemos buscar uma intimidade maior e mais profunda com Deus Pai. Seria muito simples para Deus eliminar toda a adversidade do nosso caminho, antecipando-se a cada situação e impedindo que qualquer dificuldade sequer acontecesse. Mas, se fosse assim, servir a Deus se tornaria algo monótono e vazio de sentido. Afinal, nem perceberíamos as lutas, e jamais teríamos a oportunidade de buscá-lo de verdade, de nos rendermos e de nos humilharmos diante dele. Talvez o ponto mais forte aqui seja esse. Jesus não chorou por falta de resposta. Ele chorou por profunda conexão com tudo o que estava acontecendo ali. Veio para sentir o que o homem sente. Ele não estava distante e nunca está dos teus e dos meus problemas. Também não estava apressado em simplesmente resolver. Tinha poder para isso, mas no tempo certo e da maneira perfeita, foi tratando cada necessidade daqueles que estavam ali e dos que iam até ele. Um Jesus que conhece cada necessidade e que sabe exatamente como agir em cada uma. Ele estava presente. A presença de Jesus era marcante, não é mesmo? Pensem comigo. Jesus chegou. Assim foi quando ele entrou na nossa vida. Aleluia! Aqui também podemos concluir algo importante. É muito melhor ter Jesus presente em nossa vida do que viver distante dele. Marta, irmã de Lázaro, chegou a dizer: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda assim, entendemos que Jesus está perto dos que o invocam. Portanto, quando parece que ele está distante, na verdade fomos nós que nos afastamos, e não ele. Nós, homens, somos um problema, mas isso vamos tratar com Adão assim que o vermos. Não é mesmo? As lágrimas que Jesus derramou foram perceptíveis, caso contrário não haveria relatos. As lágrimas de Jesus caíram sobre aquela terra, uma terra que o rejeitou. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus demonstra todo o seu amor por Lázaro, assim como, na cruz do Calvário, ele demonstrou seu amor por toda a humanidade. Se diante da dor de Lázaro, Jesus chorou, na cruz, ele já não podia mais chorar. Seu corpo estava destruído, consumido, levado ao limite. Mas, quando o soldado romano perfurou o seu lado, algo extraordinário aconteceu. De dentro dele saiu água. Até ali na cruz, Jesus continuava se entregando pelo homem, demonstrando o fruto de todo o seu amor pela humanidade. Não temos como não glorificá-lo por tão grande amor, por uma revelação que ultrapassa a dor
e resgata o homem perdido. Porque até na cruz de Jesus ainda brotou algo que toca a terra. E essa água continua jorrando até hoje, alcançando vidas, curando, restaurando, tipificando o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Ele não ignorou a dor pela morte de Lázaro só porque sabia que iria curá-lo. Ele não ignorou morrer pelo homem, cujo pecado lhe assegurava a condenação eterna, só porque ele era o Filho de Deus. Um Deus Filho que resolve sim, mas também sente. Às vezes, o seu e o meu milagre começam no choro, no pó, na oração mesmo. Precisamos orar mais. Esse foi um dos recados de Jesus para nós, igreja. Corpo de Cristo, diante das provas que passamos todos os dias. Esse pode até ser um Jesus que muita gente não espera, que sente, que é compassivo para com o homem, mas que todo mundo precisa conhecer. E mais que conhecer, é tê-lo por perto, presente em nossa vida, todos os dias. Você ouviu um episódio do nosso podcast 365 com Deus. Até o próximo.